Hoje vamos falar de ansiedade. Boa noite, pessoal. Hoje, terça-feira, 24 de maio de 2022, 8 horas da noite. A gente vai receber a médica psiquiatra doutora Gabriela Giovannini Borges. É uma honra para mim poder falar com ela. Ela tem muito conteúdo no Instagram dela. Quem quiser ver, vai estar marcado aqui. Ela é médica psiquiatra pelo Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, tem aperfeiçoamento em psicogeriatria na USP, pós-graduada em cuidados paliativos pelo Hospital Albert Einstein, professora da pós-graduação em cuidados paliativos do Albert Einstein. Ela atende presencial e online. Aqui falaram que tá sem som. Tá todo mundo tão me escutando? Eu recebi aqui a solicitação da doutora Gabriela. Ela já vai entrar aqui com a gente. Natália. Olá, Rodrigo. Oi, doutora Gabriela. Tá me escutando bem? Tô te escutando. Acho que tá um pouquinho lentificado só, mas tô te ouvindo. Meu som tá bom? Sim, tá bom. É uma honra para mim poder estar falando com você aqui hoje. Acompanho o seu Instagram, é muito interessante. Para quem quiser dar uma olhada, tá aqui em cima. É realmente uma honra poder estar falando com você hoje. Muito obrigado pelo aceite do convite, doutora Obrigada a Gabriela. você pelo convite. E hoje imagina, a honra é minha. E hoje um tema muito interessante, né? Ansiedade. Muita gente sofre com isso. E aí, para a gente começar, o que é ansiedade, né? Ansiedade é um assunto muito próximo de todo mundo, né, Rodrigo? Então, assim, você já sentiu ansiedade, eu sinto ansiedade. Possivelmente todo mundo aqui conhece alguém que tem algum tipo de ansiedade patológica, né? Então, a ansiedade, ela é uma emoção que é natural. Ela é muito importante para o ser ansiedade, ela faz com que a gente possa aí prever possíveis consequências negativas, né? Faz com que a gente consiga se organizar, faz com que eu consiga me planejar, estudar, trabalhar, ganhar dinheiro, né? Se eu não tiver ansiedade, eu não saio do lugar, entendeu? Então a ansiedade, ela é como se fosse o meu motor, ela me move. Eu tenho um paciente que fala que a ansiedade são as borboletas que ele sente na barriga. E aí, com a ansiedade, foi graças à ansiedade que ele conseguiu, por exemplo, atingir o cargo que ele atingiu na empresa. Então, a ansiedade é fundamental para todos nós. A gente não precisa ter medo da ansiedade, né? Olha que interessante, doutora Gabriela. Então, até certo nível A gente faz bem, precisa. né? E, e como que a gente é, e como que a gente pode diferenciar uma ansiedade normal de uma Exato. A patológica, né? ansiedade, a gente tem que encarar ela, que na verdade ela é um sistema de alerta, um sistema de alarme que a gente tem dentro do cérebro. Então, essa ansiedade, ela é acionada em determinados momentos, como eu disse, né? Eu preciso estudar, eu preciso trabalhar, né? Eu preciso de uma atenção maior. Eu ativo essa ansiedade, esse sistema de alerta. O que acontece é que em algumas pessoas esse sistema de alerta ele fica ativado de modo desregulado. Então eu aperto o botão do on e não aperto o botão do off. Entendeu? Então o tempo todo essa pessoa vai ficar no estado de alerta. E aí o que vai acontecer, Rodrigo? Pensa só, o nosso organismo ele gasta energia para manter esse sistema de alarme ativado. Porém, é um alarme falso, é um alarme que eu não preciso naquele momento. O que acontece? Eu começo ali a ter o pensamento, às vezes fica muito catastrófico, sem motivo. Então, por exemplo, sem necessidade, de repente o meu pensamento está como se tivesse uma lupa nele, entendeu? Eu catastrofizo, eu amplio aquela situação. Eu começo a ter dificuldade em dividir e em ter uma atenção focada, entendeu? Então, por exemplo, eu preciso ter atenção para estudar. Eu não consigo, porque a hora que eu vou estudar, eu começo a pensar no que eu tenho que fazer, no que eu fiz, em como vai ser, e se eu tivesse feito tal coisa,
fica dividida. Então, eu tenho uma dificuldade, inclusive, de reter novas. Sabe aquela sensação de nervos à flor da pele? Eu começo a ficar mais tensionada. Parece que algo catastrófico, algo de muito ruim vai acontecer a qualquer momento. Você percebe, então, que o que acontece é que eu começo a ter um prejuízo no meu dia a dia. Né? Então, por exemplo, eu começo a ter prejuízo no meu sono, porque o meu cérebro entende que eu não posso dormir naquele momento, porque alguma coisa de ruim menos interação social. Então, o limite, né, entre o normal e o patológico é quando eu começo a ter alterações no meu comportamento. Então, de repente, eu paraliso algo, né, a ansiedade que era para me mover, que era necessários, eu começo a ter sintomas físicos fora de contexto, então de repente eu começo a ter palpitação, de repente eu começo a ter uma falta de ar, entendeu? E isso gera um sofrimento muito grande. Então, tudo que paralisa, gera sofrimento, gera desconforto, é patológico. Nossa, é muito interessante tudo que você falou, doutora Gabriela. É, e aí até você citou o exemplo no começo, né, que quando faz bem, que quando a gente vai estudar para uma prova, né? E aí o patológico é como se a gente tivesse essa prova o tempo Exato. inteiro, né? Um exemplo muito comum é assim, ó, a pessoa super inteligente, né, tem uma cognição muito boa, estuda pra caramba, e aí ela de repente faz a prova e vai super mal na prova, entendeu? E ela fala assim, poxa, eu sabia tudo, mas chegou na hora eu não consegui, chegou na hora eu paralisei, chegou na hora me deu um branco. Então, se isso acontece com muita frequência, isso não é normal. A ansiedade é para ajudar e não para atrapalhar. Ah, perfeito. É, tem umas pessoas aqui falando que tá O falhando o meu som, também? mas é que eu tô conseguindo escutar. É, eu tô conseguindo escutar perfeitamente. Então vamos ver se melhora. Aí. E quais que são as do. Ah, Voltou? agora o Tá. som voltou. Ótimo. É, quais que são as doenças da ansiedade, né? O pânico é uma Exatamente. Eu delas? costumo usar a analogia de um grande guarda-chuva, né? Então, assim, a gente tem diversos transtornos de ansiedade. Não é só assim, ah, eu tenho ansiedade, né? A gente tem diversos tipos de ansiedade. E sim, né, o transtorno do pânico é um desses tipos. Então, eu vou dar alguns exemplos, aí a gente até pode entrar rapidamente no transtorno do pânico. Eu tenho o transtorno do pânico, eu tenho o transtorno de ansiedade generalizado, né? Eu tenho as fobias específicas, né? Que é um medo específico. Eu tenho medo de avião, eu tenho medo de barata, né? O transtorno de ansiedade aí, um medo muito grande de ter doença, né? Que seria a hipocondria, também é um tipo de transtorno de ansiedade, tá? Então, o que acontece, por exemplo, no transtorno do pânico? Cada um vai ter o seu medo específico, tá? Lembra que o sintoma central, o principal da ansiedade tem a ver com medo, com preocupações exageradas. No transtorno do pânico, o que que acontece? Eu tenho uma enxurrada de ansiedade. Então, de repente, o que que acontece? Dá uma descarga de adrenalina no meu corpo, porque esse sistema de alarme está descompensado, está desregulado, e não precisa ter gatilho, tá bom? De repente, eu começo a ter uma série de sintomas físicos. O meu coração acelera, posso sentir inclusive dor no peito, começo a ter a respiração mais ofegante. De repente, eu começo a perceber minhas mãos formigarem, minha boca ficar formigando, eu começo a sentir tontura. O que que a pessoa vai entender? Ela vai entender que ela está tendo um infarto. Concorda? Né? Exatamente. A primeira vez que a pessoa tem isso, ela jamais vai imaginar que é uma coisa que, uma desregulação que precisaria num psiquiatra, ela vai achar que é ou o coração ou a cabeça,
a tontura que pode ser algo de Neurológico, exato. E assim, neurologista, acho que um né? ponto importante é que é importante a gente excluir, né, essas doenças. Mas o que acontece então que você tem uma série de sintomas físicos que são extremamente desagradáveis, que tem a ver com essa liberação exagerada de adrenalina, vai aumentar minha pressão, e aí eu vou sentir muito medo. Quem teve transtorno de ansiedade, transtorno do pânico, né, as crises de pânico, sabem que o medo é muito grande, o desconforto é imenso. Né? Então, eu fico com medo de ter, por exemplo, de estar tendo algo comigo. Eu fico com medo muito grande de enlouquecer, de perder o controle da situação, porque às vezes a cabeça fica meio aérea, entendeu? E aí, Rodrigo, um ponto importante é que a gente pode ter crises de pânico sem necessariamente ter o transtorno do pânico. Eu posso ter uma crise de pânico, por exemplo, se eu Olha, levo um susto muito grande, entendeu? Eu vou ter essa descarga de adrenalina, porque é algo que o meu corpo precisa para se defender, entende? Só que aí o que acontece no entendi. transtorno do pânico é que isso desregula. Então, ele não acontece só quando, por exemplo, eu tenho uma situação inédita. Ele fica acontecendo, por exemplo, é comum acontecer no meio da noite. Então, de madrugada, a pessoa acorda com aquele desconforto, com aquela sensação de sufocamento. E muito importante, né, além das crises que você fica tendo sem motivo, você fica com um medo muito grande dela acontecer. Então, a gente fala que o transtorno do pânico é o medo de ter medo. É o medo de sentir medo, entendeu? Nossa, muito interessante, doutora Gabriela. É, e existe muita resistência do paciente assumir que tem ansiedade e buscar o tratamento, assim, de demorar para ir buscar o Com certeza. psiquiatra. Infelizmente, acho que não só na ansiedade, né? Todos os transtornos mentais ainda são muito estigmatizados. Acho que até que por isso que é importante você abrir esse espaço, eu abrir esse espaço para a gente mostrar para as pessoas que isso é uma doença, de que isso existem alterações que são químicas, né? Existe tratamento, porque esses transtornos diminuem muito a qualidade de vida e um transtorno puxa o outro, entendeu? Mas assim, respondendo a sua pergunta, existe um estigma enorme. Então, muitas vezes, qual que é o maior estigma, Rodrigo? É a pessoa falar assim: como que eu não tenho comando da situação, né? Como assim? Isso é ansiedade. Isso é um primeiro ponto. Então, a pessoa não aceita que aquilo ali não faz parte do controle dela. Né? Então, a psiquiatria, a ansiedade, né, a depressão é algo que não é palpável. Eu costumo falar assim, é diferente de você ir lá e medir a pressão e você ver que a pressão está alta. Né? Então, a pessoa fica com a impressão de que ela tem o controle de tudo. E aí, quando ela se vê sem o controle, ela não aceita, entendeu? Então, esse é o primeiro ponto. E eu E, acho que tem um outro ponto que é importante, que é a questão assim, da pessoa reconhecer, não reconhecer que é um transtorno. Às vezes atribuir ao estresse. Ah, eu tô estressada, né? Eu tô com o dia a dia tá pesado, o meu trabalho tá puxado, né? Eu tenho muita exigência dentro do meu trabalho, meus filhos dão muito trabalho. Então, assim, atribuir esses sintomas da doença como algo normal, como estresse, entendeu? Então, esses são, pelo menos o que eu vejo, são os pontos principais aí que acabam levando à resistência, à demora, né, em buscar o tratamento. nossa, perfeita explicação, doutora Gabriela. Adorei aqui, muita gente também adorou, estão comentando aqui. É realmente uma aula. E, e como que é feito o Uhum. diagnóstico, né? De algum transtorno de ansiedade, assim, geralmente, por exemplo, o Uhum. TAG ou o O pânico. diagnóstico ele é sempre clínico, tá bom? Então, o que que eu quero dizer? Acho que por isso que é importante até passar pelo médico, não necessariamente pelo psiquiatra, né? Porque o transtorno de ansiedade ele é tão grande, a prevalência é tão grande que às vezes o psiquiatra não vai dar conta, mas o médico ele também tem esse preparo. Né? Então, o diagnóstico é clínico. Eu preciso ter uma série de sintomas que acontecem em um determinado espaço de tempo, tá bom? E aí, para eu falar que isso é um transtorno. E isso tem que me trazer um sofrimento muito grande, tá? Então, assim, cada transtorno, transtorno de ansiedade generalizado, vai ter o seu grupinho de sintomas que eu tenho que ir somando, entendeu? Eu tenho que ir pondo dentro da caixinha para ver se tem o número adequado de sintomas e o tempo adequado. Porque acho que um ponto importante, Rodrigo, antes de finalizar esse pensamento, é que assim, se a gente for parar para pensar, todo mundo tem TAG.
Porque o que é o TAG? Preocupações excessivas a maior parte do tempo, né? Dificuldade em desconectar dos pensamentos, sensação de apreensão, nervos à flor da pele, irritabilidade, tensão muscular, insônia, alterações no apetite, dificuldade de concentração. Pronto, todo mundo tem TAG, certo? Olha, todo mundo tem Só que em um aí, para certo a gente fazer o nível. diagnóstico de um transtorno, o que que acontece? Eu preciso ter um tempo mínimo. E esse tempo são de 6 meses. Então, 6 meses com diversos sintomas que são muito intensos, que me trazem um prejuízo, que me trazem um sofrimento, entendeu? Que me paralisam, que não me deixam ir para frente, me seguram. Eu fico presa naquele pensamento. Você percebe? Então, para ser um transtorno, tem que ter esses prejuízos. Então, o diagnóstico ele é clínico, eu vou fazendo uma série de perguntas, e é muito importante, Rodrigo, o que a gente faz na psiquiatria? A gente não tem nenhum exame de imagem, nenhum exame laboratorial para fazer um diagnóstico, entendeu? Diferente do hipotireoidismo, que eu vou lá e meço, né, os hormônios da tireoide e falo, ó, tá aqui isso. Junto a dosagem, junto com os sintomas, pronto, fechei o diagnóstico. A ansiedade não, é clínico, entendeu? Só que eu peço os exames justamente para excluir. Excluir o quê? Outras causas que possam estar levando à ansiedade. O hipertiroidismo é uma dessas causas, entendeu? Então, se eu tenho um hormônio da tireoide, que é um hormônio estimulante Sim. muito alto, pronto, aquilo ali pode estar levando a alguns sintomas de ansiedade, né? Algumas doenças. Olha que Sim. Então, interessante. por exemplo, você precisa ter um check-up cardíaco em dia, né? Porque eu não vou sair atribuindo, né, a palpitação, a falta de ar, tudo ao pânico. Porque às vezes aquilo ali realmente é um problema cardíaco, Olha, entende? olha a importância de realmente verificar se, antes de fechar o diagnóstico, se realmente não tem. Isso, a Muito gente. Então, o interessante. exame clínico, ele é de exclusão, né? Eu vou excluir outras causas. Pronto, excluir, tenho a quantidade de sintomas suficiente, então isso é um transtorno de ansiedade, entendeu? Perfeito, doutora Gabriela. E, e como que é feito o tratamento, assim, né? É somente com remédio ou ele é multidisciplinar, assim, com terapia, alimentação, Na exercício físico? verdade, o tratamento em relação à medicação, por exemplo, vai depender muito da gravidade, viu, Rodrigo? Então, casos que são graves, né, que a pessoa tem Hum, muitos sintomas, que trazem um prejuízo muito importante, você vê que a pessoa já está paralisada, né, já não consegue mais ir no trabalho, já tem um impacto significativo no dia a dia, então, por exemplo, não sai mais de casa, aí a medicação se faz necessária. Mas às vezes, Rodrigo, a gente tem poucos, os sintomas são de menor intensidade. E aí, nesses casos, a gente até pode, por exemplo, inicialmente, nos primeiros meses, tentar apenas uma terapia, né? Então, passar só com um psicólogo, associar uma alimentação saudável. A gente sabe que a alimentação é um ponto que pode ser fator de risco e pode ser um fator protetor. Quando eu como uma dieta muito inflamatória, né, rica em ultraprocessados, embutidos, tudo que vem pronto, condimento, isso inflama. Isso inflama o meu intestino. hum, Inflamando o meu intestino, eu favoreço aí a passagem de bactérias ruins que acabam inflamando o meu cérebro, entendeu? E a inflamação é um dos mecanismos de olha, formação do transtorno de ansiedade. Então, a minha dieta pode ser um fator de olha, risco. E o contrário, né? Se eu tiver uma dieta protetora, com muitas frutas, muitas verduras, muitas fibras, muita gordura boa, isso vai selecionar bactérias boas. Consequentemente, eu vou ter um efeito anti-inflamatório. Eu reduzo a inflamação do meu cérebro. Isso é protetor. Então, o alimento, sim, entra como um dos pilares do tratamento. Atividade física também. olha. Pode falar, eu continuo. Ah, não, é muito, tá muito interessante, doutora Gabriela.
A atividade física, Rodrigo, ela é um Não. ponto fundamental, sabe? Isso, eu acho que cabe a todo médico incentivar, né? O que que acontece? A gente tem já diversos estudos. Claro que a gente, em casos moderados, né? Quando você tem muitos sintomas, quando você está muito paralisado, eu não vou tratar com alimentação e atividade física porque não vai resolver. Eu vou precisar da medicação. Mas eu vou Sim. associar a atividade física. A gente sabe que a atividade física tem um efeito anti-inflamatório que eu tô falando, né? A atividade física vai aumentar a endorfina, vai aumentar minha dopamina, vai aumentar minha serotonina, entendeu? Então ela vai agir por vias alternativas para me ajudar com o controle do estresse e da ansiedade. Uma outra técnica que é muito bacana, então, ó, falamos de terapia, isso fugindo da medicação, tá? Casos leves e em casos de moderado a grave eu vou Uhum. associar. Então, falamos de alimentação, atividade física e terapia, certo? A gente tem a yoga, tá? A prática de yoga e de mindfulness também faz parte do tratamento de ansiedade. A gente tem muita evidência em cima dessas práticas. Tá? Então, assim, se você percebeu que você anda mais Olha, ansioso, nossa, acho que eu não era assim, de repente está escapando uns sintomas, né? Mas eu ainda não tenho aquele impacto no meu dia a dia. Quem sabe aí você começar a praticar, né, uma yoga, intensificar a atividade física, melhorar a sua alimentação, isso pode ajudar com a ansiedade, tá? perfeito. É, e, e você chegou a falar de serotonina, de dopamina, né? E aí, o que acontece com os neurotransmissores de alguém que está com ansiedade e como que o remédio Acho atua que assim, neles? entender o que, que são neurotransmissores, né? Neurotransmissores são substâncias que conectam aí, né? Que estão Uhum. entre os neurônios, que são importantes para o nosso prazer, para a nossa concentração, né? Para a nossa energia. Então, assim, ó, Rodrigo, todo transtorno mental, a gente nunca vai ter uma resposta assim, ah, é isso que acontece, ponto. Né? Então, tudo são hipóteses. Então, a gente tem diversas hipóteses. Como eu disse, a inflamação é uma delas. Então, a outra é que acontece a alteração dessas substâncias, desses neurotransmissores, né? Então, altera a serotonina, ela fica menos disponível, assim como a noradrenalina, a dopamina, entendeu? Então, elas ficam menos disponíveis para o neurônio utilizar. Então, eu vou sentir mais fadiga, né? Eu vou ter uma dificuldade ali de concentração, não vou ter energia, entendeu? Né, por exemplo, a depressão, porque ansiedade e depressão têm mecanismos muito parecidos de formação, sabe, Rodrigo? Até por isso que é tão importante a gente tratar. Olha, Se a gente não trata a ansiedade, o meu risco de evoluir para uma depressão é muito grande, entendeu? Então, esses olha, neurotransmissores, eles estão envolvidos aí na formação, na doença, né, da ansiedade. E aí, o que que acontece? O antidepressivo é o carro-chefe, é o principal para eu tratar a ansiedade, tá? O antidepressivo, ele vai ajustar essa neurotransmissão. Ele vai tornar essas substâncias mais disponíveis para o cérebro utilizar. Não é que ele vai dar mais serotonina, ele vai utilizar o que a gente produz, só vai deixar mais disponível, entendeu? Basicamente, bem por baixo, é olha, isso que perfeito. acontece. E também tem um efeito anti-inflamatório, tá? Antidepressivo também vai agir ali nas células para desinflamar esse cérebro. Lembra que a inflamação sempre vai fazer parte. Entendi, perfeito. É, e, e falando dos neurotransmissores, né? Quais que são os principais, assim, é a Serotonina, serotonina, noradrenalina e a né? dopamina. Esses são os principais que estão envolvidos, que é aonde ali vai agir o nosso antidepressivo. Perfeito. E, e quando a gente fala em ansiedade, dá para falar em cura ou é tratamento Dá pra gente contínuo? falar em cura dos episódios, né? Então, assim, o que acontece, Rodrigo? Quando a gente tem um transtorno de ansiedade, a gente obrigatoriamente tem uma somatória de fatores para ele acontecer, entendeu? Então, eu tenho uma vulnerabilidade genética, eu tenho os estressores da infância, eu tenho a característica, o meu funcionamento de personalidade, eu tenho os meus estressores atuais. Então, assim, eu sou uma pessoa, de repente, eu abro um quadro de ansiedade, né? Um episódio. Então, eu sou uma pessoa que vou ter maior vulnerabilidade para o resto da vida.
Mas isso não quer dizer que eu vou ter que tomar medicação pro resto da vida. Então a gente fala de cura dos episódios, tá? Mas a gente tem que tentar tomar, porque assim, a cura, às vezes a gente entende que nunca mais vou ter, né? E isso dentro da psiquiatria não é uma verdade. Talvez eu falaria em cura para as fobias, sabe? Fobia específica. Então, por exemplo, eu tenho fobia de avião. Se eu começar a andar de avião, mesmo tendo fobia, mesmo tendo medo muito intenso, com o tempo o meu cérebro vai entender que aquilo ali tá ok, que aquilo ali é possível de acontecer e eu não me pôr em risco, entendeu? E aí, nesse caso, não tem como eu voltar a ter fobia de avião. Então, nesse caso, a gente fala em cura. Todo o resto é um pouco delicado a gente falar em cura. A gente Perfeito. fala em tratamento e em remissão dos sintomas. Quando eu falo remissão, é eliminação dos sintomas, né, por um período. Até por isso, né, Rodrigo, que é importante a gente ter um cuidado. Então, assim, ó, mesmo que um dia eu retire a medicação, essa pessoa tem que cuidar da alimentação, né, da atividade física, das suas relações. Então, o que que ela tá fazendo pro bem-estar dela, né? Olha, perfeito. Tá sendo uma aula muito boa, um grande aprendizado aqui para mim, para todo mundo que está assistindo, doutora Gabriela. Estou adorando. E, e a medicação para ansiedade, né? Quais que são as principais classes e se eles Acho que, viciam, né? esse também é um ponto, né? Quando você fala assim, por que que as pessoas não buscam ajuda? Tem a questão do preconceito, né? Tem a questão das vezes ela não detectar que aquilo é uma doença e tem a questão do medo, né? Mas ela vai me passar medicação e aí eu vou ficar viciada. Mas, como eu disse, o carro-chefe do tratamento dos transtornos de ansiedade são os antidepressivos. E antidepressivo não causa dependência, tá? Antidepressivo vai atuar nesses neurotransmissores que eu falei, serotonina, dopamina, né? Então, ele não causa dependência, ele vai ajustar essa neurotransmissão que está aí desregulada. Agora, acho que um ponto que é importante a gente trazer é que existem medicações que a gente utiliza, às vezes, no início do tratamento da ansiedade, que sim causam dependência. Eu não sei se você já ouviu falar dos benzodiazepínicos. Sabe, Rivotril, diazepam, alprazolam, bromazepam, né? Que é o Frontal, Rivotril, enfim, esses nomes comerciais. O que acontece, Rodrigo, que essas medicações, elas têm um efeito muito pontual, como se fosse a dipirona, sabe? Eu tomo, depois de alguns minutos, eu começo a sentir um alívio da minha ansiedade. Porém, essa medicação, ela não vai tratar, ela não vai prevenir recorrência dos sintomas, entendeu? Então, essa medicação, sim, tem um alto risco de dependência, tanto é que ela é tarja preta. Tudo que é tarja preta tem risco de dependência, tá? E acho que a outra Perfeito. pergunta que você fez foi É, qual é a classe, né, dos antidepressivos. Você quer... A gente tem as é, classes que a gente fala, os inibidores seletivos de recaptação de serotonina, né? Principalmente a sertralina, fluoxetina, paroxetina, escitalopram. Essa é a nossa primeira linha de tratamento. O que é a primeira linha? São as medicações mais estudadas, mais seguras e que têm uma eficácia muito grande, entendeu? Mas a gente pode tratar com outras entendi. classes. Por exemplo, aqueles que inibem não só a recaptação de serotonina, mas também de noradrenalina, como por exemplo a venlafaxina. Venlafaxina, duloxetina, são alguns exemplos de medicações que a gente pode utilizar. Perfeito. É, ótimas explicações. E, e na ansiedade, que nem ocorre no TDAH, por exemplo, pode ser algum componente genético que um pai passa para o Sim, filho, assim? como eu disse, na psiquiatria a gente sempre tem genética envolvida. Tem transtornos que têm maior peso, outros transtornos menor Olha, peso, tá? Mas sim, a gente tem uma questão genética importante, tá bom? E aí, em cima dessa. Mas assim, não é que, meu pai e minha mãe têm ansiedade, eu vou ser ansioso, ter ansiedade patológica. Não necessariamente. Lembra que para aquele gene ser ativado, uma série de outros fatores tem que se somar a esse gene. Então, estressores de infância,
qual é o meu tipo de personalidade? Será que naturalmente eu sou uma pessoa que necessita ter mais o controle da situação, né? Que fica desconfortável ali quando você não sabe muito bem o que vai acontecer, né? Mais perfeccionista, mais rígida. Esse tipo de personalidade tende a favorecer ansiedade. E os estressores de vida como um todo, né? Por exemplo, o Covid. O Covid foi um grande fator de risco para os transtornos ansiosos. O isolamento social é um fator de risco, né? Como eu disse, alimentação, inatividade. E assim, ó, a lista nem a gente sabe, a lista ela é imensa, entendeu? Tudo aqui pode entrar como fator. Então você entende que a genética é um pedaço. Não necessariamente esse gene vai ser ativado, entendeu? Mas ela precisa existir para a gente ter o transtorno de ansiedade. Ah, perfeito. E eu tenho aqui mais duas perguntas. Quem quiser fazer as perguntas aqui daqui a pouquinho, eu posso pegar a pergunta aqui do público. E, doutora Gabriela, um caso de estresse muito grande pode causar uma ansiedade numa pessoa ou precisa de vários acontecimentos para Assim, ó, causar? ansiedade, um estresse muito grande vai gerar uma ansiedade. Lembra que é para isso que ela serve. No momento de estresse, pronto, eu aciono o meu sistema de alerta e eu vou liberar todas aquelas substâncias que precisam aí preparar meu corpo para alguma situação mais difícil, entendeu? Então, sim. Olha, Mas assim, ó, o que e, acontece no e, e transtorno de ansiedade ah, é uma somatória de estressores. Não é um estressor isolado, entendeu? Pode ser, Rodrigo, que o estressor isolado tenha sido gatilho, entendeu? Mas ele não é o único culpado, vamos dizer assim. entendi. Olha, a Pri falou que quer fazer alguma, pode fazer, Pri, que aí daqui a pouco eu pego aqui. É, e aqui, minha última pergunta aqui, doutora Gabriela. É comum uma pessoa com ansiedade ter Com diarreia ou certeza, gastrite? principalmente nas crises, tá bom? Lembra assim, ó, a gastrite é algo mais, ela pode atacar nas crises, né? Então começa a ter num transtorno de ansiedade uma liberação mais crônica e em maior intensidade do suco gástrico. Então acaba machucando mais o estômago e isso pode levar à inflamação no estômago, que é a gastrite, entendeu? E a diarreia é muito comum. Então, mas principalmente em picos. Então, por exemplo, vamos utilizar novamente a questão da prova. Eu vou ter uma prova, de repente, antes da prova, que eu tô com ansiedade, né, com a adrenalina mil, eu posso ter essa desregulação intestinal, entendeu? Então, acontece mais nos picos. Ah, perfeito. Assim como o vômito também, É, né? Náusea, perfeito. vômito. Tem pessoas que vomitam em situações de intensa ansiedade. Não conseguem se alimentar Olha, direito, né? chega até vomitar. Olha, vou pegar aqui a pergunta aqui da. Ah, deixa eu ver, mandaram aqui nas caixinhas de pergunta também. É, ó, vou pegar aqui da Pri, vou fixar aqui, ó. A Pri Nunes perguntou: uma pessoa pode causar ansiedade? Ou seja, a presença da pessoa traz lembranças ruins e chego a passar mal quando estou próxima a Sim, ela. com certeza, né? Mas assim, pode causar ansiedade naquele momento, mas não necessariamente isso gerar um transtorno de ansiedade, cai naquela situação, né? Então, se foi uma situação desagradável, que me gerou muito medo, né? Então, eu fico ali, por exemplo, com receio daquela pessoa estar próxima a mim, né? Eu tive experiência muito ruim, a minha mente entende que aquilo ali pode ser um perigo. Então, automaticamente pode gerar uma ansiedade maior, sim. Ah, perfeito. Olha, uma outra pergunta aqui muito interessante. A Alessandra perguntou o seguinte: é comum a perda de libido? Aí ela falou que toma umas medicações, mas aí eu não vou ler aqui. Mas aí aproveitar essa pergunta, né? É comum a Para perda de ansiedade, libido? nos momentos de maior crise, né? Então, por exemplo, se você, obviamente, está com um estresse crônico, essa questão da libido pode reduzir sim, tá bom? Mas isso é mais comum na depressão.
Então, na depressão que existe uma perda de prazer de uma maneira geral. Agora, o que pode acontecer, né, Alessandra, por exemplo, alguns antidepressivos, eles podem levar à redução da libido, tá? Por conta aí de alguns mecanismos, inclusive aí desse aumento da serotonina, pode levar a essa redução. Então, eu sugiro que você converse com o seu médico. Eu sempre trago isso, sabe, para o meu Instagram. Se você tem um sintoma, né, se você tem algum efeito colateral de medicação, conversem com o médico de vocês, porque a gente tem estratégias que a gente pode utilizar. A gente precisa identificar se isso é por conta da ansiedade ou se é por conta da medicação e o quanto que isso traz de impacto na sua vida. Entendeu? Então, é isso. Pode ser sim um sintoma, mas também pode ser um efeito colateral das duas medicações, no caso que ela está tomando. Ah, perfeito. Vou pegar aqui outra pergunta. Teve várias perguntas aqui, só que entra bastante gente, Perguntaram aqui ele se a vai ansiedade causa espaçando. tontura. Sim, causa tontura, tá? E um dos mecanismos que causa tontura é justamente por conta da respiração, né? Eu começo ali a ter uma respiração mais ofegante, eu começo a levar muito oxigênio para o meu cérebro e aí eu começo a sentir essa tontura e os formigamentos também são justificáveis por conta disso. Olha essa aqui. Eu vou fixar aqui. O usuário aqui não dá para ler o nome dele, é 321. Aí ele falou o seguinte: não consigo sair de casa direito depois disso. Muito menos pegar a condução, estou com medo de tudo, barulho, ventos. Isso tá ligado ao Eu acho que aí pânico, precisaria doutora entender Gabriela? melhor, né? Medo de tudo, precisaria entender o que que é esse medo, tá bom? Acho que aqui precisaria da investigação. Mas lembrar que a ansiedade, ela paralisa. Lembra que eu te falei qual que é o limite entre o normal e o patológico? É quando eu começo a me privar, né, de situações que podem me gerar desconforto, que podem me gerar muito medo, né? Então, por exemplo, é muito comum no transtorno do pânico. Eu não saio porque eu tenho medo de ter a crise. E de repente eu tenho a crise e eu não tenho com quem me socorrer, eu passo por uma situação embaraçosa, entendeu? Então precisaria entender qual seria esse medo, né? Se esse medo faz parte aí do contexto de um transtorno de ansiedade. Ah, perfeito. Tem que tem gente fazendo pergunta na caixinha de pergunta, mas eu não estou conseguindo passar aqui na tela. Então eu vou pedir para fazer aqui nos comentários mesmo, que eu vou fixando, né? Para mim não aparece na Vamos, caixinha, eu acho, é, né? é, aqui, deixa eu pegar aqui. Olha, a pessoa com ansiedade e medo de dormir, se apegando a uma pessoa, isso Acho é que aí a pergunta ficou um depressão? pouco difícil, é porque assim, ó, a gente não pode se apegar a sintomas isolados. Lembra que para a gente fazer o diagnóstico de algo, tem que ter uma somatória de sintomas, uma somatória de fatores, né? Então, por exemplo, medo de dormir, será que é medo de ter a crise, né? Ou será que é medo de não conseguir dormir realmente? Que é muito comum, né? Então, na ansiedade, a gente tem insônia. Lembra? Então, eu tenho uma dificuldade para iniciar o sono, ou às vezes eu tenho sono picado. Agora, isso se apegando a uma pessoa, isso que eu não entendi, não entendi a pergunta, tá? Mas de depressão aí não teria sintoma. A insônia pode ser um sintoma de depressão, mas não tem como falar. Acho que é por isso, Rodrigo, que a Ah, consulta perfeito. psiquiátrica Isso, demora tanto, né? Porque a gente não consegue ali. Eu tenho tal e tal sintoma, é depressão, né? Eu tenho isso e isso, é ansiedade. A gente precisa ali investigar, porque assim, ó, a gente pode ter sintoma de ansiedade, mas que também faz parte de um outro tipo de transtorno, né? Então, por exemplo, tem um sintoma de ansiedade, mas que faz parte também da depressão, entendeu? Então tem que fazer perguntas mais diretas, porque sim. assim, isso de E, fazer, às vezes, o diagnóstico, a gente por aqui não vai conseguir. sim, exatamente. E a questão da insônia, né? A ansiedade pode Com causar certeza, isso, a insônia? insônia é um dos sintomas mais prevalentes, tá? Então, pensa, o seu sistema de alarme está ativado,
E o que o seu corpo menos quer ali é que você durma, né? Porque teoricamente na cabeça ali da sua mente você está em Olha, perigo. E não só isso, mas também a questão das preocupações, né? Então, eu fico com o meu pensamento trabalhando o tempo todo. Então, eu vou deitar e aí eu fico na cabeça, o que que eu vou fazer amanhã? O que que eu fiz hoje? Se eu tivesse feito aquilo, né? E como que eu vou fazer? Então, é uma série de pensamentos que inundam a minha cabeça que eu não consigo desconectar, entendeu? Então, aí eu vou ter insônia. Então, insônia é muito, muito prevalente. Mas não é um sintoma específico da ah, ansiedade, né? Mais perfeito. uma vez, acho que isso que é importante ficar claro. É, aqui, tem aqui essa pergunta aqui, olha. A Rosileia Lopes perguntou o seguinte: ansiedade e borderline têm Sim, sintomas na verdade, comuns? assim, ó, a questão do borderline, não sei se o pessoal conhece, né? O borderline é um transtorno de personalidade, certo? Então, eu tenho uma desregulação emocional, tá? Então, essa pessoa acaba oscilando mais de humor, ela acaba ficando mais sensível às coisas que acontecem ao seu redor. Então, ela reage com mais intensidade aos estressores externos. Então, o borderline acaba tendo sintomas de ansiedade, né? Então, de repente, por exemplo, ele passa por um estresse maior, ele tem palpitação, ele fica com a respiração mais ofegante, entendeu? Então, o borderline aumenta aí o risco de você acabar tendo os sintomas de ansiedade, você ficar mais preocupado. A irritabilidade é um sintoma em comum dos dois, tá bom? Borderline tem a questão da irritabilidade bem prevalente e a ansiedade no TAG, no caso, também teria, tá? Então, mas o borderline, mais uma vez, né, são Olha, diversos sintomas aí bem complexos, mas que acaba tendo, então, essa sensibilidade às coisas que acontecem ao seu redor, que acaba trazendo um prejuízo nos relacionamentos como um todo, não só um relacionamento amoroso, entendeu? Ah, ó, para aqui, mandaram uma pergunta. Eu posso parar de tomar medicação por conta própria? Foi é, isso, né? Passou rapidinho. vou fixar aqui essa Parar de tomar o pergunta. remédio por conta própria. E em hipótese alguma, né? Então, assim, a gente não pode nem começar e nem suspender. As medicações têm um porquê, né? Elas têm um porquê de serem prescritas e elas têm um tempo mínimo, tá? E às vezes o tempo ele é muito individualizado. Então, por exemplo, às vezes você vai completar o tempo mínimo, mas eu não, entendeu? Às vezes o seu caso dá para a gente tomar o tempo mínimo, né? Que vai ali de 9 meses a um ano. Às vezes para mim não, às vezes para mim eu vou ter que tomar 2 anos, né? Ou mais, entendeu? Então não pode tomar, não pode parar a medicação por conta própria, porque você se põe em risco, entendeu? Uma que você, a questão da retirada, que tem uma maneira de ser feita, e outra que você fica aí mais propensa a ter novas doenças. Perfeito. É, e acontece muito do paciente abandonar o tratamento, assim? Com certeza. Muita gente acaba parando e aí é aquilo, né? Não necessariamente você vai voltar a ter o sintoma logo que você para a medicação, mas o seu risco, né? Você está mais vulnerável a apresentar esses sintomas aí o quanto antes. Geralmente, se você interrompe o tratamento de uma maneira precoce, você retoma, você volta com os sintomas dentro do primeiro ano, tá? Mas é muito frequente. Certo. Olha, aqui, pegar esse comentário aqui e fazer uma pergunta. A, é, a questão do Zolpidem, eu acho que muita gente usa, né? É um bom medicamento para dormir ou não, ou seria mais indicado outra classe Então, de assim, ó, vamos medicamento? pensar. A insônia é um sintoma, é uma consequência. Tô pegando exemplo da ansiedade, tá? Então, é uma consequência do meu transtorno de ansiedade. Você concorda que se eu tratar o transtorno de ansiedade, automaticamente a minha insônia vai melhorar? Teoricamente é para melhorar. Se eu fico dando Sim, medicação para o sono e não trato a causa, não faz sentido algum, entendeu? Porque o Zolpidem é uma medicação que causa um alto nível de dependência, tá? Eu trabalho em hospital psiquiátrico, a gente interna muitos pacientes que abusam do Zolpidem. Inclusive, hoje a gente internou um paciente que, como o efeito é muito rápido, tá? O Zolpidem, em questão de 5 minutos, apaga a pessoa, né? Então, ela tomava para aliviar um desconforto que ela tinha.
angústia, entendeu? E aí ela tomava diversos comprimidos de zolpidem ao longo do dia. Olha que risco, né? E o zolpidem é uma medicação que causa amnésia, causa alterações do sono, como por exemplo sonambulismo. Então a pessoa ela dorme, só que ela continua às vezes tendo movimento do corpo. Então ela pode, por exemplo, executar uma compra, ela pode sair andando. Eu tive pacientes que quebraram totalmente o carro porque tentava sair da garagem com a garagem fechada. Então assim, com certeza, o Zolpidem é Olha, uma medicação que a gente não deve utilizar, principalmente sozinho, tá bom? Se for utilizar, é sob prescrição médica mesmo, supervisionado, para sair o quanto antes. Porque é uma medicação que causa dependência, é uma medicação que não vai resolver o seu problema. E assim, a questão da dependência do Zolpidem em específico é muito rápido, tá? Então, você vai ver que às vezes com a dose X, ele deixa de fazer efeito. Aí, de repente, a pessoa começa a aumentar a dose, entendeu? E como ela disse, a sensação é muito boa, né? Alguém falou aí, a sensação é deliciosa. Por quê? Rapidamente a medicação te apaga. Mas ela não, além dela não tratar a causa, ela não sustenta. Dentro de 3 horas, no máximo, essa medicação já saiu do seu corpo. Então, possivelmente, vocês acordam no meio da noite, entendeu? Isso é algo muito comum de acontecer. sim, dá aquela Sim. despertada, né? Per- Perfeito, doutora Gabriela. Aqui tem pegar aqui a última pergunta, pra, porque para não por contar para não te atrapalhar. A Cássia falou: queda hormonal tem mais propensão à ansiedade e depressão? Aí vai aquilo de encontro com o que você falou, né? A consulta, a primeira consulta, eliminar Exatamente. Exato. esses Mas sim, tá? problemas, Só né? para falar que é um fator de risco. Então, a mulher aí no climatério, né, quando ela entra na menopausa, é um fator de risco para ansiedade e para depressão, tá? Ah, perfeito. É, muito obrigado, Para doutora você. Gabriela. Eu adorei aqui nossa live. Foi uma honra poder conversar aqui com você. E eu vou deixar aqui salvo o seu Instagram para quem quiser ir lá. Tem muito conteúdo, conteúdo diário. Eu adoro, eu Obrigada, gosto viu, Rodrigo? muito. Acho que é muito importante a gente ter esse espaço. Como eu disse, infelizmente a saúde mental é muito estigmatizada, né? Então, o meu objetivo principal ali no Instagram realmente é disseminar essa informação, é o pessoal entender, reconhecer, né, o que pode estar de errado, buscar ajuda. Não é só, essa medicação faz isso, essa medicação faz aquilo, mas principalmente reconhecer o que pode ser tratado, porque assim, eles têm tratamento e eles melhoram, quem faz aqui, né, tratamento psiquiátrico sabe disso, que eles melhoram muito a qualidade de vida. Então, quanto antes você buscar ajuda, melhora o prognóstico, quer dizer, melhora a evolução. Então, esse é o nosso intuito aqui com a internet. Muito obrigada por esse espaço. Ah, com certeza. Eu que agradeço. Foi uma honra para mim. E muito obrigado mesmo. Adorei a live. Foi uma Obrigada. grande aula. Fico Muito disponível obrigado, aí. doutora Gabriela. Tá ótimo. Obrigada, Muito viu, pessoal? obrigado. Até a próxima. Boa noite. Tchau, Boa tchau. noite. Tchau, tchau, tchau.